falaram sobre nós, mas nós amamos o Senhor, amamos a palavra, fique à vontade. Ok? Glória a Deus. Aleluia. Glória. Aleluia. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor para todos, amados. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite maravilhosa, conhecendo mais uma família de Deus, o povo da fé, mais um pastor abençoado. Amém. E eu estava ali pensando, ai meu Deus, você não vai profetizar sobre o meu bigode, não. Profetizou para o irmão, deve fazer a barba, né? Mas o meu bigode não, tá, pastor? Não, bigode? Tá. Se ele quiser botar um bigode assim, tá liberado. Por 2 vezes eu fiquei cismado. Pela segunda vez você falou, ó, tá aí. E tava lá em Brasília, né? O senhor viu ele lá? Eu também ando muito por lá. Glória a Deus. Mas irmãos, é um prazer imenso. Eu quero que vocês abrem os braços assim, vamos nos abraçar, irmãos. Oh, meu Deus. Amém? Vamos nos abraçar. Em nome de Jesus. Receba o meu abraço, irmão. Nos abraçar. É para vocês receber o meu abraço. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sei que vocês devem estar ansiosos para ouvir a missionária, que já estará aqui no púlpito. Eu sei que vocês ouviram falar e anunciando na rádio, né? Eu pude ouvir também, estava dentro do rádio com o pastor Jarvis, e pude ouvir ali pela 93, tem mais alguma ponto? 93.3, né? Eu ouvi o anúncio, glória a Deus, e eu sei que vocês estão na expectativa, né, de ouvir a missionária, mas nós trabalhamos assim, sempre assim, não que eu queira tomar a frente dela, não, mas é porque assim, nós trabalhamos assim mesmo. Jesus nos chamou assim, me chamou para ser um Arão na vida dela, né? Estou aqui como um João Batista, não é mesmo? Não sou digno de ser chamado João Batista, mas estou aqui fazendo uma comparação. E assim nós trabalhamos juntos, tanto o nosso ministério, a nossa sede ali em Brasília, na cidade satélite de Ceilândia, e também nas demais congregações que temos já em alguns estados, em Goiás, em Minas, e em breve, eu acredito, também teremos mais uma congregação aqui no Rio. E já consideramos que temos já congregações aqui no Rio, porque tem igrejas aqui que estão nos apoiando, o Ministério Vinde Amados Meus, pastor Jarvis, nós temos aqui pastores que têm nos apoiado nesse trabalho, e nós consideramos já que temos uma grande congregação aqui, eu estou de frente para ela, amém? São todos vocês, que é o povo de Deus, é uma congregação. Amados, eu sou uma testemunha do que Jesus tem feito através da minha esposa missionária Maria Elizabeth, de como ele tem operado. Num dia eu quis conhecê-la e, assim como vocês, na expectativa, poder conhecer um vaso de Deus. A conheci e com tanta fé que Deus me deu o privilégio de ser o seu esposo. E desde então viajamos pelo Brasil, pelo mundo, visitando igrejas, ministérios diferentes, e levando essa fé, levando a fé no nome do Senhor Jesus para glorificar o nome dele, e contando dos mistérios, dos sinais, dos prodígios dos quais o Senhor tem usado, a missionária Elizabeth em especial tem usado para dar esses sinais. Nós diariamente presenciamos a água ser transformada em vinho pelo poder de Deus,
temos visto, olha, vocês podem até me chamar de louco, tá? Mas se vocês querem me chamar de louco, comece por Elias, tá? Que foi alimentado pelos couros, tá? Com pão e água. Comece por ele, que o seu pastor pregou aqui nesta noite, é o nosso pastor, Marcos Gregório. E interessante que eu estava também ontem refletindo sobre essa passagem, né? Jesus sabe que eu estava refletindo muito sobre essa passagem. E ele tem feito diversos sinais. Ele usa ela com a Operação Maravilha. Os irmãos que não sabem, ele usa ela para transformação de água em vinho, água em leite, água em unção, água colorida para mostrar o poder dele sobre a unção que deu a água para o povo tomar, transladamento, multiplicação de alimentos, e tem honrado muitíssimo, irmãos. Isso que vocês estão ouvindo e muito mais. Tem usado ela também na cura, que algumas pessoas, Deus tem chamado a enfermidade para fora, tem trocado órgãos visivelmente, tem feito assim, e tem também muitas obras de bruxaria têm se expelido do corpo das pessoas, muitos mesmo, como agora tivemos em Itaperuna, e uma multidão como essa também estava ali presenciando, quando Jesus usou ela no púlpito para tirar uma cruz de mais ou menos 3 centímetros, que fizeram obra de macabra, né? Obra macabra para aquela jovem, e enrolaram fio de cabelo na cruz, fitinha vermelha, uma porção de coisa misturada, e o Senhor tirou ali, diante da multidão, aquela obra, né? Expeliu-se aquela obra, tirando e colocando ali diante de todos, para que todos pudessem ver. E ele não para não, irmão, como diz a sua palavra, operando eu, quem? Graças a Deus, o Senhor tem nos honrado, não nos julgamos merecedores, melhores do que ninguém. Eu quero até que, eu dei essa palavra ali, de Itaperuna, no Centro Evangelístico de Itaperuna, e eu quero dizer aqui novamente para os irmãos, e lembrando que quando Jesus, na sua entrada triunfal em Jerusalém, sobre o jumentinho, e quando nós lembramos dessa passagem, nós lembramos de Jesus, nós lembramos e observando, e temos em nossa mente um Jesus entrando, montado num jumentinho, mas não focamos no jumentinho, em nossa mente, em nossos pensamentos, né? Mas focamos Jesus. E o povo que ali estava, eles não se importaram com o jumentinho. Eles olhavam para Jesus e diziam: bendito que vem em nome do Senhor. E eu quero que vocês nos vejam como jumentinho aqui nessa noite. Amém? E olhem para Jesus. Amém. Ele é o autor dessas coisas. Que vocês possam olhar para mim, para a missionária, como jumentinho que vem trazendo Jesus. Amém? E não como Jesus montado sobre o jumentinho. Eu sei que eu digo isso, irmãos, e com zelo nós temos prosseguido nessa fé, vendo todos esses sinais, nós temos zelado, todo dia meditando e zelando a cada dia para Satanás não ter êxito sobre nós, porque ele tentou o Senhor Jesus, e oferecendo ali um reino para Cristo, para que Cristo fosse o sensacional Jesus. Ele ofereceu glórias, tentou Jesus, e assim eu sei que ele também tem tentado a muitos. Eu sei que muitos têm se deixado levar, né? Que muitos têm tirado proveito da sua posição, da sua unção, né? E dos seus conhecimentos, e tem se deixado levar pelas tentações, né, do maligno, e tem criado seus próprios reinos,
suas próprias glórias com isso, para auto se beneficiar. Tem muita gente fazendo isso, e nós não queremos, não, jamais nós vamos deixar Satanás fazer isso com a gente, não é mesmo? Com isso, meus irmãos, mas nós estamos aqui, né? Não sabemos o que Cristo tem aqui nessa noite, mas eu sei de uma coisa, que Ele quer ver fé aqui, Ele quer ver fé. E aonde Ele opera? Onde tem fé. O pastor disse aqui uma coisa certa: eu nunca vi Jesus operando em alguém de braço cruzado e quieto. Eu sempre vejo Jesus operando em alguém que faz alguma coisa, realmente. Aleluia. E é para isso que eu estou aqui, nessa condição de trazer a você uma palavra de fé. Nós vamos abrir a palavra de Deus agora. Eu não quero tomar muito tempo, eu gosto de louvar um pouquinho também, não vou louvar, para deixar o tempo para a missionária, tá? Eu vou procurar minimizar aqui e vamos direto à palavra de Deus. Vamos lermos aqui em Lucas, no capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Daqui a pouco eu quero também deixar um espacinho aqui antes da missionária pegar. Pastor Jarvis, Pastor Mel, Melquisedeque, eles vão também testemunhar aqui o que tem visto. Eu já não estou sozinho mais. Aqui no Rio não estou sozinho. Tem uma comitiva daqui mesmo. Amém? Está aqui na frente, ó. Uma boa parte deles eu estou vendo aqui. Se você está me chamando de louco, esse homem é louco. Dizer que Deus tem transformado água em vinho, água em unção, que tem criado objetos, aparição de coisas, de alimento, multiplicação. Eu não estou sozinho nessa não, tá? Tem muitos aqui loucos como a mim, viu? Estão aqui, ó. Daqui a pouco vocês vão conhecer loucuras, tá? Pelo Espírito Santo de Deus, tá? E assim é para o homem natural. Capítulo 17 de Lucas, versículo 5. Eu acredito que todos aqui nesta noite está pedindo fé. Pede fé. Mais fé, né? Porque fé todos têm, todos nós. Mas nós pedimos fé, amém? Cada dia nós pedimos mais fé. Nós queremos ter mais fé. E o assunto aqui que eu trago aos irmãos quero ter mais fé. Aumenta a minha fé, Senhor. Amém? Aumenta a minha fé. É o tema de hoje. Capítulo 17 de Lucas, versículo 5. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Amados, eu estou lendo na Bíblia Pentecostal, de estudo pentecostal, tá? Versão de estudo pentecostal. Portanto, se às suas vezes tem uma diferença da versão, eu estou lendo nessa Bíblia. Versículo 6. E disse o Senhor, repetindo: se tivesses fé como um grão de mostarda, diria a esta amoreira: desarraiga-te daqui, planta-te no mar, e ela vos obedeceria. E qual de vós terá um servo a lavrar ou apacentar gado, a quem voltando ele do campo diga: chega-te, senta-te à mesa? Ou não diga antes: primeiro prepara a minha ceia, cinge-te, serve-me, até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu? Porventura dá graça ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Observando o que a resposta de Jesus aos apóstolos. Os apóstolos pediram: Senhor, aumenta a nossa fé. Nós queremos ver, esses acontecimentos, esses milagres, esses sinais. Aumenta a nossa fé. Como é que se faz, Senhor, para ter fé? Então eles pediram: aumenta a nossa fé. E Jesus,
ao invés de fazer um ato ali, né, um gesto de poder, de autoridade, ou que fosse um sopro sobre eles, que desse um sopro, ou que gesticulasse as mãos e dissesse: tome, recebam fé, agora a partir de hoje vocês terão fé. Não, Jesus não fez isso. Em resposta, ele contou para eles, ele mostrou para eles um exemplo. Em resposta, ele mostrou um patrão com seu empregado a lavrar a terra para sentar o gado. E ele diz, voltando ele do campo, será, naquele tempo, era de costume ter o servo em casa, ter um escravo, que fosse branco, negro, qualquer que fosse a cor. Era comum. Quando Jesus citou isso, era comum eles terem um empregado assim, tipo um escravo em casa. Ele diz, quem que faça isso? Hoje em dia, né? Quem é que vai fazer isso? O servo faz o que está determinado para ele, que foi mandado, ele chega, e aí o patrão diz, muito bem, vou aumentar o seu salário. Você fez o que estava determinado. Você apacentou o gado, você lavrou a terra que estava determinado. Quem que fará isso? Quem que vai fazer isso em nossos dias? Era isso que Jesus estava dizendo para eles. Quem faz isso? E até hoje, qual o patrão que dá aumento ao seu empregado mostrar boa vontade? Sem que o empregado venha mostrar ali alguma graça, que o empregado venha mostrar esforço, determinação, amor pelo trabalho. Quem vai fazer isso? Sem atitude qualquer, só fazendo o que é determinado. Quando o patrão virar as costas, pronto, não trabalha mais. Eu estava uma vez observando em casa uma ajudante lá em nossa cozinha, e eu estava observando e lembrando dessa passagem, porque ela estava ali, a missionária entrava lá na cozinha nas suas horas de folga, né? E ensinar ela a fazer nossos costumes, ensinar ela a fazer a comida do nosso costume, da nossa maneira. Então, ela estava ali fazendo, e às vezes lavando uma louça, né, do costume dela. Quando ela virava as costas, ela não fazia aquilo do mesmo jeito. Virava as costas, não fazia. Virava as costas. A missionária determinava para ela o que ela tinha de fazer no seu horário de trabalho. Quando virávamos as costas, ia para a igreja, qualquer lugar, orar com alguém, ela então sentava e cruzava os braços. Só fazia o que a sua senhora mandava. Então me veio essa palavra. Naquele dia eu me lembrei dessa palavra. Meu Deus, tem misericórdia. Você é servo inútil, porque faz só o que o Senhor manda. Meu Deus. Eu sei que muitos de vocês conhecem pessoas assim. Às vezes talvez tenha até empregados assim, que só faz o que o patrão manda. Deus. Tirou dali, não faz mais nada, e depois dá quer aumento. Não é mesmo? Quer aumento, quer graça, quer prosperidade financeira. Então, então Jesus mostrou para eles em resposta, né? Porque eles pediram fé. Olha o que Jesus vai falar. Vai mostrar, exemplificar um patrão e um empregado a trabalhar no campo lá, e cuidar do gado. Então, meus irmãos, os apóstolos naquele momento, eu creio, não entenderam muito, mas depois eles entenderam. Eles entenderam bem, porque na fé é assim também. Se nós cruzarmos os braços, se não tivermos atitudes, se não tivermos disposição de fazer alguma coisa pela fé, nós não vamos alcançar de Deus alguma graça. É isso aí. Nós temos que sempre tomar atitude, como o pastor disse aqui. Eu estava ali sentado e prestando atenção. Falei, esse pastor fala a minha língua, a nossa língua. Por quê? Ele estava dizendo essas coisas.
Então, se você cruzar os braços e tomar atitude, porque Deus é renovador, Ele gosta de coisas novas. Disse bem, pastor. Ele gosta de coisas novas. Ele é renovo. Paulo até disse aos romanos: olha, não fique na velhice da letra, mas receba agora a novidade do Espírito Santo. Isso é novidade. Talvez você nessa noite está meditando também, está pensando em todos esses milagres que eu estou falando aqui, que Deus usa, minha esposa. E talvez você está bitolado numa fé, num padrão baixo, quieto, pequeno. Olha aí, olha aí. E Deus está te falando nessa noite: saia dessa bitola. Porque hoje mesmo eu vou te mostrar. Hoje é diferente aqui. E se você tem um padrão só de fé, Olha aí. você vai ficar, sabe, igual aquele? Aqui nessa cidade mesmo tem uma grandona. Ele vai fazer igual Satanás. Ele perpetua uma coisa assim. Ele perpetuou uma estátua, a imagem de Cristo crucificado na cruz, de braços abertos. Perpetuou na lembrança de muitos. Isso vem já há séculos. Não é? E está ali parado só naquele Cristo. Enquanto nós perpetuamos na lembrança o rosto de cada um. Nós perpetuamos na lembrança a palavra dele, que diz: aquele que crê em mim farão as obras que eu faço, e ainda farão maiores do que essa, porque eu vou para o meu Pai. E ele foi e nos enviou o Espírito Santo Consolador. E ele está aí com você, está aqui comigo. Então, Pedro ouviu aquela palavra, João ouviu, os apóstolos ouviram, e eles não ficaram mais esperando só o que o Senhor mandar. Então o Senhor partiu, e eles ficaram sozinhos agora. Ele não está aqui para mandar a gente fazer, pega a água lá, bota aqui nos tambores, vamos transformar em vinho. Ele não está aqui agora para falar assim: caga aquele homem lá, retira aquela pedra. Ele não está aqui mais para fazer isso. Ele não está aqui mais para mandar a gente tirar a pedra, que eu vou chamar esse morto para fora. E agora? Nós mesmos temos que fazer isso. Vai lá em Atos, no capítulo 9, primeiro, no capítulo 3, né, de Atos já tem. Já nos conta, Jesus já havia partido para o Pai, eles estavam sós. Isso aqui já é o Atos dos Apóstolos. No capítulo 3, Pedro e João vai entrando num templo chamado Formosa, vê um homem ali que estava coxo, estava com problema nas pernas, paralítico, e ele disse o que para eles? Não tinha mais o Senhor para perguntar: o que eu faço, Senhor? Aquele homem ali está pedindo esmola, paralítico, né? Precisa ser curado, o que eu faço? Não, ele foi lá e disse: amigo, eu não tenho prata, não tenho ouro, eu tenho algo aqui muito bom para você. Aleluia! Eu tenho Jesus. Levanta e anda. E o homem levantou. Amém. Quantos podem dar glória a Deus? Quantos podem aplaudir Jesus? Louvor a toda a honra. Mas Pedro era um dos mais ousados na fé. Foram falar para ele no capítulo 9 de Atos que Tabita havia morrido, Dorcas, versículo Dorcas, que era uma costureira do povo, uma pessoa muito amável, pessoa muito querida. A mulher havia morrido. Ela morreu, era o costume, né? Até hoje tem esse costume, lavar o defunto, preparar para o enterro. Aí a Bíblia diz que lavaram Dorcas, pegaram Dorcas, lavaram a Dorcas, prepararam ela para o sepultamento e levaram, colocaram ali no lugar reservado. Pedro chega e disse: ó, Pedro, o que aconteceu? Nossa amiga morreu. Pedro entra, assim: eu vou ver se isso é a permissão do nosso Senhor, se isso é a permissão. Muitos aqui desanimam. Às vezes vê uma pessoa morrendo, ele desanima.
Nenhuma massagem ele faz na pessoa, não tem atitude nem para fazer uma massagem para a pessoa. Elias e Eliseu, quando os dois têm uma história bem parecida, né? Uma da outra. Eliseu, que é o sucessor de Elias, fez a mesma coisa. Elias subiu em cima do garoto, não sabia mais o que fazer, andava para um lado, para o outro, orando, buscando a Deus, buscando uma solução. Já tinha orado, buscava de um jeito ou de outro, mas aquilo já era rotina de Elias, buscar a Deus dessa maneira, andar para lá pedindo. Mas ele tinha que fazer algo a mais. Deus queria ver algo a mais de Elias. Elias precisava ter uma atitude maior. Então Elias sobe no garoto, coloca a boca sobre a boca do garoto, as mãos sobre as mãos e os pés sobre os pés, e 3 vezes faz isso e fala com Deus. Diz: Deus, devolva o espírito de vida a este moço. E o garoto ressuscitou. Glória a Deus! Eliseu fez a mesma coisa. Eliseu primeiro mandou